Fala galera, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula virtual e na nossa conversa de hoje a gente vai conversar sobre um tema bem relevante e altamente frequente nas nossas provas. A gente vai começar o entendimento do desenvolvimento de uma matéria crucial para que você consiga um desempenho satisfatório na disciplina de matemática nos principais vestibulares que você vier a fazer. A gente vai começar a entender um pouquinho mais sobre análise combinatória. Especificamente hoje eu vou voltar e vou destinar esforços para que a gente saia dessa aula com o domínio pleno de anagramas. Então o intuito da aula de hoje é que você entenda da parte superficial e da parte profunda sobre como as questões de anagrama aparecem nas suas provas ou como o conceito e a habilidade exigida por esse assunto costuma aparecer nas provas que vocês vão fazer. Então eu vou abordar dessa aula tanto a técnica básica e elementar para aquelas questões que são triviais, as questões que compõem a parte fácil da sua prova, como eu vou fazer o cerco para caso apareça na nossa prova aquele tipo de questão que gera um pouquinho mais de desconforto por exigir uma técnica um pouquinho mais aprimorada, nós iremos treinar também questões sofisticadas de anagrama. Então, ao fim dessa aula, você será capaz tanto de desenvolver as questões triviais, como as questões que exigem e requerem um conhecimento mais profundo. Anagrama é uma matéria bem interessante de se estudar, é um conceito bem bacana de você se desenvolver, é uma matéria que geralmente os alunos costumam gostar, então espero que vocês gostem também. Antes de a gente iniciar, eu vou apenas definir o que é anagrama, ok? Então, que fique o conceito. Anagrama é o número de palavras, com sentido ou não, que nós podemos formar com as letras de uma palavra dada. Então, exemplo, se eu te forneço uma palavra, essa palavra é composta por letras. Sendo que essas letras não formam apenas a palavra do qual eu te forneci. Essas letras compõem outras inúmeras palavras. A quantidade de novas palavras que a gente consegue formar com as letras da palavra dada que eu te forneci é o que a gente chama de anagramas. Então, os anagramas é a quantidade de palavras que se pode formar com as letras de uma palavra inicialmente fornecida. É sobre isso que a gente vai estudar, é sobre essa percepção e sensibilidade de como caem anagramas na sua prova, que não é estritamente apenas anagramas, mas também análise combinatória em geral, é o que a gente vai ganhar profundidade de tema aqui na aula de hoje. Tema altamente recorrente, é preciso que você tenha domínio pleno e é preciso que você não propague erro em anagramas para que isso não gere bola de neve no estudo de análise combinatória, ok? Então, bora para a aula. Então vamos lá, gente. Como eu havia definido, os anagramas são o número de palavras com sentido ou não que a gente pode formar com as letras de uma palavra dada. Por exemplo, eu te forneço a palavra sol. Com as letras da palavra sol, nós podemos formar novas palavras. Quem são as novas palavras que têm um sentido ou não que a gente pode formar com as letras da palavra sol? Por exemplo, eu posso formar o próprio sol, posso formar SLO, posso formar LOS, posso formar LSO, posso formar OLS, como eu posso formar OSL. Então, com as letras da palavra sol, nós podemos formar outras 6 palavras, com sentido ou não. Isso aqui é o que a gente chama de anagramas. Então, a palavra sol possui 6 anagramas. Mas, por exemplo, se eu penso então nas letras da palavra lua. Com as letras da palavra lua, eu consigo formar quantas novas palavras com sentido ou não? Eu posso formar o próprio lua, eu posso formar lau, eu posso formar alu, eu posso formar au, como eu posso formar ula ou uau. Então, com as letras da palavra lua, eu consigo formar novas 6 palavras com sentido ou não. Ou seja, a palavra lua possui 6 anagramas. Será como chegar a esses 6 anagramas? É muito fácil. É como se eu tivesse 3 objetos e eu desejasse permutar, ou seja, misturar os 3 objetos em 3 espaços.
de quantas formas eu posso reorganizar, permutar 3 objetos em 3 espaços. Basicamente é o que a gente aprendeu na aula anterior. 3 fatorial. 3 fatorial você sabe que é 3, 2 vezes 1, e isso é 6, que são os 6 anagramas que aqui estão. Ou seja, o total de anagramas de uma palavra é obtido calculando-se o fatorial da quantidade de letras dessa palavra. Quantos são os anagramas da palavra lua? A gente já sabe porque a gente fez no braço manualmente e são 6 anagramas, mas eu posso simplesmente contar a quantidade de letras da palavra lua, que são 3 fatorial. E a gente sabe que 3 fatorial, que aprendemos na primeira aula, que foi a aula de fatorial, 3, 2, 1, que é 6, que são os 6 anagramas que aqui estão. Então, a quantidade de anagramas de uma palavra é dada pelo fatorial da quantidade de letras dessa palavra. Sendo que tem alguns agravantes. Um dos agravantes é o seguinte: e se a palavra do qual eu queira encontrar a quantidade de anagramas, e se a palavra do qual eu queira encontrar a quantidade de anagramas for uma palavra que possua letras repetidas? Exemplo, se acontecer o seguinte caso: quantos são os anagramas da palavra carro? Os anagramas da palavra carro vamos tentar desenvolver aqui no braço. Poderia ser o próprio carro, como poderia ser AC, RO, RRO, como poderia ser OC, AR. Uma infinidade de anagramas a palavra carro tem, até porque carro tem bastante letras. Sendo que repara o seguinte: se eu trocar essa letra R de lugar com essa letra R, a palavra não muda em absolutamente nada, porque existem 2 objetos que são idênticos, então que fique a definição. Toda vez que eu quero encontrar a quantidade de anagramas de uma palavra tal qual existam elementos idênticos, a gente tem que fazer o seguinte: quantos são os anagramas da palavra carro? 1, 2, 3, 4, 5 letras. Teoricamente seria 5 fatorial. Porém, existem 2 letras R's, então eu tenho que dividir pela quantidade, pelo fatorial da quantidade de letras que se repetem. Então, por exemplo, a letra R aparece 2 vezes, então tenho que dividir por 2 fatorial, porque a troca dessas 2 letras não muda a palavra. Então, isso deveria ser 120 sobre 2. 120 sobre 2, você sabe que a palavra carro possui 60 anagramas, ou seja, com as letras da palavra carro nós conseguimos formar 60 novas palavras com sentido ou não. Quem não quer fazer 5 fatorial sobre 2 fatorial dessa forma, não tem problema, abre o 5 fatorial. 1, 2, 3, 4, 5, isso tudo sobre 1, 2. Cancelou 2 com 2, 12 com 5, os mesmos 60 anagramas, convergindo para a mesma ideia. Entende a ideia? Exemplo, se eu coloco aqui, qual é o total de anagramas da palavra batata? É inviável a gente tentar desenvolver no braço, porque a quantidade de novas palavras que eu consigo formar com as letras da palavra batata é muito grande. Então eu calculo 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatorial. São 6 letras. Porém, eu tenho que ter a cautela e o cuidado para que eu não deixe de dividir pela repetição, porque repare, existem 3 letras A's, então se eu trocar essas letras A's de local, a palavra não muda em nada se eu trocar entre si as localidades que ela vai possuir nessa palavra. Ou seja, eu tenho que dividir por 3 fatorial. Tem 2 letras T's, eu tenho que dividir por 2 fatorial, porque são 2 elementos, 2 objetos idênticos. Efetuando essa conta, 6 fatorial você sabe que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e isso tudo sobre 3 fatorial, que é 1 vezes 2 vezes 3, e 2 fatorial, que é 1 vezes 2. Cancela 1, 2, 3 com 2, 3. Aqui eu posso cancelar o 2 com esse 6, aqui ficou 3, 5 vezes 3, 15 vezes 4. Então, a quantidade de anagramas da palavra batata são 60 anagramas. O que significa dizer que com as letras da palavra batata eu consigo formar outras 60 palavras que tenham sentido ou não. Foi? Vou passar algumas curiosidades aqui para vocês. A primeira delas consiste no seguinte. Porta. Se eu pergunto para você, qual é o total de anagramas da palavra porta? O total de anagramas da palavra porta, simplesmente você faria 1, 2, 3, 4, 5. 5 fatorial. E 5 fatorial quem é? 120. Sendo que porta é um anagrama curioso. O
que significa esses 120? Que com as letras da palavra porta a gente consegue formar 120 novas palavras. Por que ele é curioso? Porque ele é um anagrama recordista no nosso vocabulário de possuir a maior quantidade de anagramas com sentido. Por exemplo, com as letras da palavra porta eu consigo formar 120 novas palavras, sendo que dessas 120 existem a maior quantidade de palavras com sentido, porque essa palavra é a palavra recordista no nosso vocabulário de possuir a maior quantidade de anagramas com sentido. Exemplo, com as letras da palavra porta a gente pode formar porta, a gente pode formar parto, mas além disso a gente pode formar prato. Além disso a gente pode formar topar. Como podemos formar também optar. Como também podemos formar trapo. Como podemos também formar tropa. Então, com os anagramas da palavra porta, olha a quantidade de palavras com sentido. Ainda tem mais uma, ainda tem rápido, com sentido que eu consegui encontrar. Então, é um anagrama bastante curioso. Tem um também bastante curioso, que são os anagramas da palavra ignorante. Ignorante. Com as letras da palavra ignorante, quantas novas palavras a gente consegue formar? Repara só. Ignorante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fatorial. Porém, tem repetição. Tem dois elementos que são idênticos, possuem duas letras N. Então, eu tenho que dividir por 2 fatorial. Sendo que 9 fatorial dividido por 2 fatorial é um número imenso, porque eu já expliquei para vocês que existe uma regra de crescimento que diz, quando a gente quer dizer que, quando a gente quer se referir a algo que cresce muito rápido, a gente diz que esse algo cresce exponencialmente. Mas se a gente quer definir que algo cresce mais rápido do que o exponencial, a gente diz que esse algo cresce fatorialmente. Ou seja, um crescimento muito grande é um crescimento fatorial. Então, se eu for calcular o valor desse 9 fatorial, vai dar um número imenso. Então, estou pegando minha máquina de calcular aqui para fazer esse 9 fatorial. Esse 9 fatorial dá exatamente 362.880. Ah, um detalhe importante, tá? A banca do concurso tem essa consciência. Não existirá nenhuma questão na sua prova tal qual o fatorial seja um número imenso, até porque a banca não tem o desejo de saber se você tem o domínio das principais operações elementares em uma questão de fatorial, em uma questão de análise combinatória. A banca até quer até medir se você de fato sabe, tem domínio das operações elementares, mas não em uma questão de fatorial, não em uma questão de anagrama, e sim uma questão de matemática básica. Ou seja, se aparecer uma questão de anagrama na sua prova, o único intuito que a banca deseja é realmente saber se você tem as competências que esse assunto exige, que no caso não é saber operar. Nesse caso não é saber multiplicar, nesse caso não é saber somar e nem simplificar. É de fato saber se desenvolver e conseguir contar a quantidade de anagramas, ou seja, a banca tem essa percepção. Então não espere que na sua prova cairá fatoriais de números muito grandes. Não, porque ela não deseja, saber se você sabe multiplicar ou não. Por isso eu usei a máquina. E isso dividido por 2, a gente vai chegar ao número de 181.440. O que significa dizer o quê? Que com as letras da palavra ignorante, nós conseguimos formar 181.440 novas palavras. Agora, olha que incrível. Eu tô te garantindo, só existe uma palavra além de ignorante no universo de 181.440 palavras que faça sentido. Quem consegue desenvolver olhando para a palavra ignorante, qual é essa palavra? Então, com as letras da palavra ignorante, nós conseguimos formar 181.440 novas palavras. Eu estou te afirmando, só tem uma que faz sentido, além de ignorante. Qual é? Olha que incrível. Olha a coincidência absurda. Argentino. Então, com as letras da palavra ignorante, tu forma 181.440. 181.440
439 não tem sentido. Só uma tem sentido, que é logo o quê? Logo argentino. Isso é o início de anagramas. Aí, a partir daí, a gente vai desenvolver e ganhar profundidade sobre essas circunstâncias, vide que a base já está consolidada. Isso é o pilar inicial. Lembrando, tá? A gente está estudando anagrama, mas vale a analogia às questões. Exemplo, eu posso estar em uma fila e nessa fila ter lá o Pedro, o Otávio, a Roberta, a Thaís e o Alencar. E eu perguntar de quantas formas eu posso dispor essas 5 pessoas em uma fila indiana. Tu concorda que essa pergunta é exatamente a quantidade de anagramas da palavra porta? Porque eu posso ter uma fila em que o P, depois em que a Patrícia tá, depois o Otávio, depois o Renato, depois a Thaís, depois o Alencar. Mas eu posso ter uma fila com o Otávio, com a Patrícia, com o Renato, com a Thaís e com o Alencar. Eu posso ter uma fila com o Renato, com a Patrícia, com o Otávio, com a Thaís. Isso é o total de filas que eu posso formar com essas pessoas. Então não se prenda, quando eu estiver resolvendo uma questão de anagrama, de que o enredo será sempre esse. Não, o enredo não será sempre esse. O enredo ele é altamente adaptável. Por exemplo, quando eu volto para os anagramas da palavra sol, eu posso ter a Suelen, o Otávio e o Luiz. De quantas formas eu posso dispor essas 3 pessoas em fila indiana. Quando eu estou aqui nos anagramas da palavra carro, eu posso ter 5 elementos distintos e eu perguntar para ti de quantas formas eu posso organizar esses elementos em uma prateleira com 5 espaços. Ou seja, o contexto e o enredo é altamente adaptável. O que a gente está fazendo aqui é estudando com palavras para que a gente consiga adaptar essa situação em qualquer que a gente possa vir a enfrentar. Então vamos lá iniciar de fato. Isso aqui foi apenas o aquecimento. Aqui inicia os nossos graus de profundidade. O que a gente vai fazer aqui é sobre os anagramas da palavra fator. Então eu coloquei todas as referências do qual você pode ser cobrado de anagrama na sua prova. Então tá aí. Sobre os anagramas da palavra fator, primeira pergunta é qual o total de anagramas? Muito fácil. O total de anagramas da palavra fator é calculado pelo fatorial da quantidade de letras. Então são 1, 2, 3, 4, 5 letras. O total de anagramas é 5 fatorial. Quanto a 5 fatorial? 120. O que significa dizer que com as letras da palavra fator, nós conseguimos formar 120 palavras com sentido ou não. Agora que começa o problema. Quantos são os anagramas da palavra fator que iniciam por vogal? Como fazer isso? Você faz a quantidade de tracinhos que representa a quantidade de letras da palavra fator. Então, exemplo, a palavra fator tem 1, 2, 3, 4, 5 letras. Então, você vem aqui e faz 1, 2, 3, 4, 5 tracinhos. Sendo que, olha a restrição. Qual é a quantidade de anagramas da palavra fator que iniciam por vogal? Ou seja, a primeira letra deve sempre ser uma vogal. Deve iniciar por vogal. Para fazer questões de anagramas, você deve começar sempre pela restrição. Então, repara o seguinte. Quantos são os anagramas da palavra fator que iniciam por vogal? É só você olhar. Quantas vogais são? A vogal A e a vogal O. Então, para esse espaço, existem 2 possibilidades. Porque pode ser tanto a letra A, como pode ser a letra O. Mas repara o seguinte. Agora ficou 4 espaços a preencher. Porque todos os outros espaços podem ser em qualquer forma, porque ele só quer os anagramas da palavra fator que iniciam por vogal. Então ele quer anagramas que sejam da seguinte forma: A, F, T, O, R. Ele quer A, T, F, O, R. Ele quer A, F, O, T, R. Ele quer O, F, A, T, R. Ou seja, ele quer todos os anagramas dessa modelagem. Em que modelagem? Que o primeiro elemento seja uma vogal. Já cumprimos o requisito, que é iniciar sempre pela restrição, e agora a gente preenche. Repara o seguinte, anagramas, eu não posso repetir letras, então se tem 5, cada uma dessas 5 será usada apenas uma vez. Se eu já usei uma vogal, porque eu preenchi um tracinho, eu usei uma letra dessa. Se eu tinha 5 letras e eu usei uma, não tem mais 5 disponíveis, só tem 4. Usei mais uma.
não tem mais 4 disponíveis, só tem 3. Usei mais uma, não tem mais 3 disponíveis, só tem 2. Usei mais uma, sobrou 1. Ou seja, o total de anagramas da palavra fator que iniciam por vogal é dado pelo produto desses elementos, que é quem? 2 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Sendo que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 4 fatorial. Então, isso ficou 2 vezes 24. E 2 vezes 24, você responde que isso vale 48. Ou seja, que com as letras da palavra fator, você pode formar outras 48 novas palavras que iniciam por vogal. Sendo que não necessariamente a questão vai ser essa. Ele pode dar Fernando, Alencar, Thaís, Otávio e Renato. São 5 pessoas. Qual é o total de filas indiana que tu pode formar, tal qual o primeiro da fila tem inicial do nome sempre por vogal. Entende a adaptação de uma questão? E pode estar inserido em qualquer outro enredo. O que vale é a gente dominar a base para que a gente tenha a capacidade e a sensibilidade de encontrar uma questão dessa modelagem e seja capaz de replicar esse conceito. Agora, mudei. Qual é o total de anagramas da palavra fator terminados em vogal? A mesma ideia. 1, 2, 3, 4, 5 tracinhos com a restrição terminar em vogal. Então, eu não preciso colocar elemento aqui. Eu tenho que vir para cá. Quantas vogais são? 2. Eram 5 letras. Tu usou uma, sobrou 4, usou uma. 3, usou uma. 2, usou uma, sobrou 1. Multiplica isso tudo. 4 fatorial vezes 2. Quanto é? 24 vezes 2, 48. O enredo adaptável também é o mesmo do qual eu fiz anteriormente. Qual o total de anagramas da palavra fator que terminam em vogal? Enredo adaptável. De quantas formas eu posso dispor o Fernando, Alencar, Thaís, Otávio e Renato em fila indiana, de modo que o último da fila tenha inicial do nome por vogal? Foi? Terminados em consoante, mesma ideia. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem que ser consoante, aí você percebe. Quantas consoantes tem a palavra fator? 3. Pronto. 3 consoantes, a F, a T e a R. Usei uma. Repare, eu não usei 3. Eu usei uma consoante. Porque a quantidade de elementos que tu usa é a quantidade de tracinhos e não o número que você escreve. O número que você escreve é o total de possibilidades. Então, tu usou uma letra, sobraram 4, porque tinha 5. Usou mais uma, sobraram 3, sobraram 2, sobraram 1. Só multiplicar. 4 fatorial vezes 3. 4 fatorial você sabe que isso é 24 vezes 3, 72 anagramas. Foi? Iniciados por vogal e terminados em consoante. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Iniciados por vogal. Quantos são os anagramas que iniciam por vogal? A restrição é iniciar por vogal e terminar em consoante. Então vamos lá. Quantas são as vogais? 2. Não é para colocar elemento aqui, porque tu tem que ir para a restrição. A restrição é terminar em consoante. Quantas são as consoantes? 3. Repara o seguinte, eram 5 letras. Tu usou uma em cada extremidade. Se eram 5, tu usou 2, sobrou 3, usou uma, sobrou 2, usou uma, sobrou 1. Só multiplicar isso. Ficou 2 vezes 3, 2, 1, que é 3 fatorial, vezes 3. Fazendo essa continha, 6 vezes 6, 36 anagramas que respeitam essa condição. Iniciados e terminados por vogal. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem que ser vogal e aqui tem que ser vogal. Vamos lá. Quantas vogais estão disponíveis nas letras da palavra fator? 2 vogais. Usei uma vogal. Só sobrou quantas? Só sobrou uma, porque eu tinha 2. Se eu usei uma aqui, só sobrou uma para cá. Mas agora repare, eu usei 2 letras, uma em cada extremidade. Eram 5. Se eu usei uma em cada extremidade, sobrou 3, sobrou 2, sobrou 1. Só multiplicar. 2 vezes 1, 2, 3, 2, 1, 3 fatorial. 6 vezes 2, 12 anagramas. Foi? Evoluindo. Iniciados pela letra A. Então, quantos são os anagramas da palavra fator que iniciam pela letra A? Então, 1 tracinho, 2, 3, 4, 5. Iniciados pela letra A. Aqui tem que ser a letra A. Na palavra fator, quantas letras A existem? Só uma.
Então você coloca uma. Usou já uma letra, sobrou o quê? 4, 3, 2 e 1. Multiplicando isso, 1 vezes 4 fatorial, 24 anagramas nessa condição. Como poderia ser uma questão contextualizada nesse enredo? Eu tenho a Fernanda, o Alencar, a Thaís, o Otávio e o Renato, vindo para a questão de quantas formas eu posso dispor aquelas pessoas em fila indiana, de modo que o primeiro da fila seja sempre o Alencar. 24 formas. Iniciados por A e terminados em F. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem que ser a letra A e aqui tem que ser a letra F. Quantas letras A existem? Uma na palavra fator. E quantas letras F? Apenas uma também. Eram 5. Tu usou uma em cada extremidade. Sobrou o quê? 3, 2, 1. Muito tranquilo. Multiplica tudo. 3 fatorial. 6 anagramas nessa condição. Iniciados por A e terminados em consoante. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem que ser a letra A, mas tem que terminar em consoante. Quantas letras A existem? Apenas uma. Quantas consoantes? 3. Eram 5 letras. Tu usou uma em cada extremidade. Sobrou 3, 2 e 1. Multiplica tudo. 3 vezes 3 fatorial. 6 vezes 3 são 18 anagramas nessa condição. Iniciados por T e terminados em vogal. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Tem que ser a letra T. E no final tem que ser vogal. Vamos lá. Quantas letras T's existem? Apenas uma. Quantas vogais existem? 2. Mesma condição. Eram 5 letras. Tu usou uma em cada extremidade. Sobrou 3, 2 e 1. Multiplicando isso, 3 fatorial vezes 2. 3 fatorial é 6 vezes 2. São 12 anagramas. Terminados pela letra O. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem que ser a letra O. Quantas letras O existem na palavra fator? Apenas uma. Eram 5. Tu usou uma, sobrou 4, 3, 2 e 1. 4 fatorial. Quanto dá isso? 24. Terminados por O e iniciados em T. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem que ser a letra O. Ou melhor, aqui tem que ser a letra O. O início tem que ser a letra T. Quantas letras O existem? Uma. E quantas letras T? Uma. Usou 2, eram 5, 3, 2, 1, 3 fatorial. A quantidade de anagramas nessa situação são 6. Tranquilo, né? Até aí, ok. Vamos avançando. Troquei agora a palavra. Como não poderia deixar de ser, agora a gente vai falar sobre os anagramas da palavra Nike. Sobre os anagramas da palavra Nike, qual o total de anagramas? Muito fácil, 4 fatorial, todo mundo já sabe fazer isso, 24. Iniciados por vogal. Repara que Nike tem 4 letras. 1, 2, 3, 4. Tem que ser vogal. Quantas são as vogais? 2. Que é a vogal I e a vogal E. Eram 4 letras, tu usou uma letra, sobrou o quê? 3, 2 e 1. Multiplica tudo, 2 vezes 3 fatorial. 3 fatorial é 6 vezes 2, 12. Terminados por vogal. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Aqui tem que ser vogal. Quantas vogais são? 2. Eram 4. Tu usou uma, sobrou 3, 2 e 1. Só multiplicar. 2 vezes 3 fatorial. 6 vezes 2, 12 anagramas nesse sentido. E se encontra o mesmo enredo do qual havia narrado no momento anterior, hein? Iniciados por consoante. 1, 2, 3, 4. Aqui tem que ser consoante. Quantas consoantes tem a palavra Nike? Tem 2 consoantes. Eram 4 letras, usou uma, sobrou 3, 2 e 1. Só multiplicar. 2 vezes 3 fatorial, que é 2 vezes 6, 12 anagramas nessa condição. Iniciados por vogal e terminados em consoante. Então, 1, 2, 3, 4. Iniciados por vogal e terminados em consoante. Quantas vogais eu tenho? 2. Quantas consoantes? 2. Eram 4 letras. Tu usou uma em cada extremidade. 4 menos 2, sobrou 2 e 1. Multiplicando isso é 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2 fatorial. 4 vezes 2 são 8 anagramas nessa condição. Iniciados e terminados por consoante. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Iniciados por consoante, terminados por consoante. Quantas consoantes tem a palavra Nike? 2. Usei uma. Só sobrou uma para cá. Eram 4 letras. Tu usou uma letra em cada extremidade, sobrou
2 e 1. Muito tranquilo. Só multiplicar 2 vezes 2, ou 2 vezes 2 fatorial. 2 fatorial é a mesma coisa que 2, 4 anagramas nessa condição. Foi? Bem tranquilo, sem problemas. Vamos para esse. Sobre os anagramas da palavra carro, respondo, total de anagramas. Isso aqui é um pouco diferente, tu tem que ficar muito atento para não esquecer, porque principalmente no Enem, caso apareça, vai ter a resposta se tu esquecer de dividir. Porque aqui tem elementos que são o quê? Idênticos. Teriam objetos idênticos, livros idênticos, elementos idênticos, do qual eu tenho que dividir, porque a quantidade de anagramas da palavra carro a gente já viu lá. Atenção especial, porque tem duas letras idênticas. Então, quem é? Carro tem 5 fatorial sobre duas letras R's. 2 fatorial. 5 fatorial são 120, não esquecer de dividir por 2, então, com as letras da palavra carro, eu consigo formar 60 novas palavras. Iniciados por vogal, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem que ser vogal, vamos lá. Palavra carro tem quantas vogais? 2, perfeito. Sendo que tu usou uma letra, logo sobraram 4, 3, 2 e 1. Não esquecer, essa conta é 4 fatorial vezes 2, porém tu tem que dividir. Duas letras R's. Daqui já dá para cancelar. A quantidade de anagramas nessa condição, 24. Terminados em consoante, a mesma ideia. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem que ser consoante. Quantas são as consoantes? 3. Usou uma, sobrou 4, 3, 2 e 1. Multiplica tudo, ficou 3 vezes 4 fatorial. Porém, isso está sobre 2 fatorial por conta das duas letras R's. 4 fatorial sobre 2 fatorial, 24 sobre 2, 12 vezes 3, 36 anagramas nessa condição. Anagramas iniciados e terminados por vogal. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem que ser vogal e aqui tem que ser vogal também. Quantas vogais tem a palavra carro? 2 vogais. Usei uma, sobrou uma. Eram 5 letras, tu já usou 2, sobrou 3, 2 e 1. Só multiplicar. 2 vezes 3 fatorial. Atentar que tem que dividir por 2 fatorial. Cancela aqui. Isso tu responde que são 6. Iniciados pela letra C e terminados em A. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Iniciados pela letra C e terminados na letra A. Letra C só tem uma, letra A só tem uma. Eram 5, usou 2, sobrou 3, 2 e 1. Multiplique isso tudo, 3 fatorial, com o cuidado de dividir por 2 fatorial. Isso é 6 sobre 2, são 3 anagramas nessa condição. Iniciados por consoante. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Consoante. Quantas são as consoantes da palavra carro? São 3. Usei uma, sobrou 4, 3, 2 e 1. Com o cuidado de multiplicar 3 por 4 fatorial, porém dividir por 2 fatorial. 24 sobre 2, 12 vezes 3, 36 anagramas nessa condição. Até aí foi? Vamos evoluindo. Dando mais um passo, chegamos agora os anagramas da palavra porta, anagramas que possuem as vogais juntas e em ordem alfabética. Isso é um conceito altamente recorrente. Ele aparece demais por ele exigir uma linha de pensamento mais sofisticada do que a trivialidade do qual a gente estava resolvendo as questões anteriores. Toda vez que a gente desejar colocar algo junto, a gente deve sempre colocar algo dentro de um bloco. Então, por exemplo, quais são os anagramas da palavra porta que possuem vogais juntas em ordem alfabética? Então, você vai fazer lá 1, 2, 3, 4, 5. Sendo que as vogais juntas em ordem alfabética. Quem são as vogais? A e O, elas devem estar juntas, então você coloca ela dentro de um bloco, dentro de uma caixa. Repara que eu já posicionei elas em ordem alfabética. Tá a letra A e depois está a letra O. Sendo que repara o seguinte, os anagramas da palavra porta que possuem as vogais juntas em ordem alfabética poderia ser A-O-P-R-T, e a O está aqui junto em ordem alfabética, como poderia ser P-A-O-R-T.
que as vogais também estão juntas em ordem alfabética. Como poderia ser PR, AO, T, que as vogais também estão juntas em ordem alfabética. Como poderia ser PR, T, AO, que as vogais também estão juntas em ordem alfabética. Ou seja, existem posições dentro da palavra porta do qual as vogais podem estar juntas. Então a gente tem que tomar cuidado que esse bloco pode se deslocar. Então, como contar isso? Vogais juntas em ordem alfabética. Tu usou 2 letras, sobrou o quê? 3, 2 e 1. Sendo que esse bloco, não necessariamente, a letra A e O vai estar na primeira e na segunda posição. Elas podem estar na segunda e na terceira. Como podem estar na terceira e na quarta. Como podem estar na quarta e na quinta. Então, tu tem que ter esse cuidado. Qual é o cuidado? Quanto é 1 vezes 2 vezes 3? 3 fatorial. Mas quantas posições as vogais A e O podem estar juntas dentro dessa palavra? É só contar a quantidade de caixas. 1, 2, 3, 4. Efetuando essa conta, 6 vezes 4. 24. Repara que esse 4 não é 4 fatorial. Porque se fosse 4 fatorial, tu está dizendo que a letra A e O teriam 24 formas de estar posicionados dentro da palavra porta. A palavra porta não tem nem 24 letras. Ou seja, é a quantidade, são 4, eu estou te mostrando. Se tu não quiser ficar desenhando isso em todos os anagramas, existe um macete. O macete é contar a primeira caixa, uma, e a quantidade de tracinhos que sucede ela. 2, 3, 4, que é o 4 que está aqui. Repara que as vogais estão juntas em ordem alfabética, então não precisei misturar a A e a O, porque senão ficaria O e A, sairia da ordem alfabética. Mas atenta para isso que existem questões do qual você vai ter que misturar o que está dentro da caixa. Vamos propagar o conhecimento, segue a analogia. Quantidade de vogais juntas em ordem alfabética. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Vogais juntas em ordem alfabética. Se eu quero algo junto, eu devo colocar dentro de um bloco. Vogais juntas em ordem alfabética. Primeiro vem a letra P, né? Depois vem a letra R, depois vem a letra T. Coloquei elas juntas em ordem alfabética, coloquei dentro de um bloco. Eram 5 letras, tu usou 3, sobrou 2 e 1. Então, 1 vezes 2, tu sabe que é 2 fatorial. Esse bloco poderia estar posicionado na primeira, na segunda, na terceira, na segunda, na terceira ou na quarta, ou na terceira, na quarta e na quinta. Quantas posições para bloco dentro dessa sequência? 1, 2, 3. 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6 anagramas nessa condição. Se não quisesse desenhar a caixinha do PRT, poderia simplesmente contar a primeira e a quantidade de tracinhos que sucede ele. 1, 2, 3, que são os 3 que estão aqui, que não são os 3 fatoriais. Como isso cairia em um dado enredo? Poderia aparecer assim, ó. Vogais juntas em qualquer ordem. Então, qual total? Tenho a Patrícia, o Otávio, Renata, a Thaís e o Alencar. Qual total de filas indianas tu pode formar com essas 5 pessoas de modo que as pessoas que possuem iniciais do nome por vogal estejam sempre juntas na fila? É uma possível questão. Repara que agora as vogais estão juntas, mas estão em qualquer ordem. Como fazer isso? 1, 2, 3, 4, 5. Vogais juntas. Aí, ó. Garantir que está junto, coloco dentro de um bloco. Eram 5 letras, tu usou 2, sobrou 3, 2 e 1. Como fazer isso? Vamos lá. Quanto é 1 vezes 2 vezes 3? 3 fatorial. Não necessariamente A e O está junto na primeira e segunda posição. Desloca o bloco, então pode ocupar 1, 2, 3, 4 posições. Lembra qual macete? Contar a primeira caixinha e a quantidade de tracinhos que o sucede, vezes 4. Porém, as vogais estão juntas em qualquer ordem, não necessariamente tem que ser sempre AO, pode ser OA. Então, tu permuta, ou seja, tu calcula a quantidade de anagramas da palavra que está dentro da caixa. Como é a palavra AO, 2 fatorial. Logo, 6 vezes 4 vezes 2. 24 vezes 2, 48 anagramas nessa condição. Vamos ganhar profundidade de tema nessa situação, ó. Sobre os anagramas da palavra fator. Qual o total de anagramas que possuem as vogais juntas em qualquer ordem? Então, ó, juntas em qualquer ordem, consoantes. 1, 2, 3, 4, 5. Fator. F, T, R. Juntas em qualquer ordem.
Eram 5, usei 3, sobrou 2 e 1. Beleza, 1 vezes 2, 2 fatorial. Desloca a caixa, uma posição, 2 posições, 3 posições. Mistura o que está dentro da caixa, 3 fatorial. Logo isso dá o quê? 2 vezes 3 vezes 6. 6 vezes 6. 36. Entende a ideia? Vogais juntas em qualquer ordem da palavra fator. 1, 2, 3, 4, 5. Quem são as vogais? O e A, juntas. Coloco dentro de um bloco. Eram 5, usei 2, sobrou 3, 2 e 1. Beleza, quanto é 1 vezes 2 vezes 3? 3 fatorial, vezes. Desloca a caixa. A caixa ocupa a primeira e a segunda e a terceira a quarta e a quinta. Quantas eu narrei? 1, 2, 3, 4. Vezes, não necessariamente é OA, pode ser AO também. Permuta o que está aqui dentro. 2 fatorial. 6 vezes 4 vezes 2. 24 vezes 2. 48. Agora tu tem que atentar para o seguinte. Não necessariamente ele vai pedir sempre condições juntas. Às vezes ele pede para você calcular algo que esteja separado. Então, por exemplo, tem o Fernando, o Alencar, a Thaís, o Otávio e o Renato. De quantas formas eu posso formar uma fila indiana de modo que o Alencar e o Otávio estejam sempre separados? Ou seja, eu quero na fila indiana as pessoas com iniciais do nome com a vogal sempre separada. Como faz isso? Memoriza. O separado é calculado sempre pelo total menos os juntos. E esses juntos é sempre os juntos em qualquer ordem e não os juntos em ordem alfabética. Então, por exemplo, qual o total de anagramas da palavra fator que possuem as vogais separadas? Tu tem que pegar o total de anagramas da palavra fator, que a gente já está cansado de saber que é 120, e diminuir da quantidade de anagramas da palavra fator que possuem as vogais juntas em qualquer ordem, que a gente já calculou aqui, que eram 36. Entende a ideia? O separado é a mesma coisa. Quanto dá isso? 84, né? 84, 20, 120, 6, 16, 84. E consoantes separadas, a mesma ideia. O total menos os juntos em qualquer ordem. Sendo que o total nós sabemos calcular quantos são. 120 menos. E os juntos em qualquer ordem? E eu fiz uma lambança aqui, hein, gente? Perceberam o que aconteceu? Total menos juntos em qualquer ordem. Mas tem que ser os juntos em qualquer ordem as vogais. E eu olhei da consoante. As vogais não são 36, são 48, perdão. Então isso é 120 menos 48. E a de baixo é a mesma ideia. Consoantes separadas. Para eu fazer das consoantes separadas, eu tenho que pegar o total, que são 120, menos os juntos em qualquer ordem. Mas os juntos das consoantes, que são quantas? 36. Então, esse aqui que tem a resposta 84 e o de cima tem a resposta 120 menos 48, 72. Foi? Ficou claro isso? Perdão aqui pelo equívoco, tá? Vamos ganhando grau de profundidade, evoluindo. Próxima situação do qual a gente vai estudar é a posição ordinal. E isso é o último level de anagrama do qual você precisa atingir. Anagrama é uma matéria que se resume a essas condições. Sabe operar com essas referências do qual a gente tem feito, certamente, caso apareça, será um acerto para contabilizar aí na sua prova. Repara o seguinte que a gente chegou a esse momento. Ó. Dispondo todos os anagramas da palavra fator em ordem alfabética, qual seria o anagrama que ocuparia a posição 25ª? Entende a ideia? Os anagramas da palavra fator, tu sabe, são quantos? São 120. Se eu pego todos os anagramas da palavra fator e disponho em ordem alfabética, vai ter um anagrama que vai ocupar a posição 25ª. Minha pergunta é: que anagrama é esse? Repara o seguinte. A ordem alfabética segue o sentido crescente, sendo que é muito difícil pensar em letras. A gente está em matemática, então o primeiro passo para você desenvolver questões desse tipo é você transformar as letras em números. Então, por exemplo,
A palavra fator tem como número 1 a letra A. Tem como número 2 a letra F. Tem como número 3 a letra O. Tem como número 4 a letra R. E tem como número 5 a letra T. Como fazer isso? Eu quero obter o anagrama que ocupa a 25ª posição. Para você conseguir fazer isso, você vai ter que partir do seguinte pressuposto. Primeiro, você vai calcular a quantidade de anagramas da palavra fator que inicia pela letra A, que no caso é o número 1. E iniciar pela letra A, que é o número 1, tu já aprendeu. Quantos são os anagramas da palavra fator que inicia pela letra A? Tu fixa a letra A aqui, que só tem uma possibilidade. Eram 5 letras, usou uma, sobrou o quê? 4, 3, 2 e 1, que é 4 fatorial, ou seja, 24. O que significa dizer o seguinte. Com as letras da palavra fator, tu consegue formar outras 24 palavras que iniciam pela letra A. Mas repara que 24 está na iminência da palavra do qual você deseja. Porque você deseja a palavra que ocupa a posição 25ª. Mas não inicia mais pela letra A, porque as 24 palavras que iniciam pela letra A já estão contadas. Então o 25º anagrama não inicia pela letra A. O 25º anagrama inicia pelo número 2, que é a letra F, que é o número 2. 1, 2, 3, 4. E esse será o 25º. Esse será a sua resposta. Sendo que como o número 2 já saiu, que é a letra F, o 25º anagrama, que é esse, ele será o anagrama que pode ser associado aos números que estão aqui. Mas como a ordem alfabética segue a ordem crescente, qual o menor número que tu consegue formar com os algarismos 1, 5, 3 e 4? É o número 1, 3, 4 e 5. Então, o 25º anagrama é a letra A, é a letra O, é a letra R e é a letra T. É a palavra faort. Repara, se eu peço, esse é o 25º. Mas se eu pergunto para você, encontre não o 25º, encontre o 26º, quem seria? Ele seria a letra F, mas ao invés de ser o número 1345, seria o número 1354, que seria a letra A, O, T e R. Entende a ideia? Vou treinar mais um para você que ficou perdido. Ó. Anagramas da palavra fator. Eu quero agora o que ocupa a posição 49ª. Eu sei que esse é o 2, que esse é o 1, que esse é o 5, que esse é o 3, que esse é o 4. A minha pergunta é, quantos são os anagramas da palavra fator que iniciam pelo número 1, que é a letra A? Fechei o bloco, 4 fatorial. Existem 24 anagramas da palavra fator que iniciam pela letra A. Mas agora, eu quero a posição 49. Quantos são os anagramas da palavra fator que iniciam pelo número 2, que é a letra F? Fechei mais um bloco de quanto? 4 fatorial. Vieram mais 24 posições. Agora repara o seguinte, 24 com 24 é 48. Tu tá na iminência da posição do qual você quer, que é o 49. Então o próximo anagrama ele não pode iniciar mais pelo número 2, porque tu já contou todos os anagramas que iniciam pela letra F. Então ele tem que iniciar pelo número 3. E o número 3 é a letra O. Mas tu tem que perceber que esse anagrama do qual eu estou escrevendo aqui, ele é o 24 com 24, 48. Ele é o 49º, que é o que você deseja. Já saiu o número 1 e já... Perdão. A1. Já saiu o número 3. Então tu não pode mais usar o número 3 nessa palavra. É só tu olhar qual o menor número formado pelos algarismos que estão aqui. 2, 1, 5, 4. É o número 1, 2, 4, 5. Número 1 é a letra A. Número 2 é a letra F. Número 4 é a letra R. Número 5 é a letra T. Então, o 49º anagrama é o OAFRT. Se eu pergunto o 50º, quem seria o 50º? Seria o que começa com 3, que é a letra O, mas ao invés de ser o número 1245 vai ser o 1254, que
que é o próximo número após o 1245, era só inverter. Então ficou o A, o F, ao invés de ser RT, é o T e R. Entende a ideia? Vamos fazer mais um, para você que ainda está desconfortável. Quero agora que você seja capaz de obter, dispondo todos os anagramas da palavra fator em ordem alfabética, que você encontre o anagrama que ocupa a posição 74ª. Vamos lá, fator. 2, 1, 5, 3, 4. É a parte mais difícil, né? Associar números a letras. 1, 2, 3, 4, 5. O que eu vou fazer? Quantidade de anagramas que iniciam pela letra A. 4 fatorial. 24. Está longe ainda do 74º que eu desejo. Quantidade de anagramas que iniciam pelo número 2, que é a letra F. Permutei aqui, 4 fatorial, mais 24. Está longe ainda do 74º que eu desejo. Quantidade de anagramas que iniciam pelo número 3, que é a letra O. Permutei aqui, 4 fatorial são quantos? 24. 24 com 24 com 24 dá 72. Duas posições do que eu quero. Então o próximo anagrama não inicia mais pela letra O, ele tem que iniciar pela letra após o O, que é o número após o 3. O número após o 3 é o número 4, que é a letra R. Então o número 4 já saiu. Agora tu só pode usar os números 2, 1, 5, 3. Qual o menor número formado pelos algarismos 2, 1, 5, 3? É o número 1, 2, 3, 5. E esse anagrama é o 73º. Eu não quero o 73º, eu quero o 74º. Então, vai iniciar pelo 4, mas não vai ser o número 1235, vai ser o número 1253. Qual é o anagrama? R, A, F, T e O. Esse é o 74º, que é o que eu desejo. Entende a ideia? Você que está perdido, eu vou fazer mais um. Qual é o 80º anagrama da palavra fator quando a gente os dispõe em ordem alfabética? Vamos lá, fator. A, número 1, 2, F, 3 é a O, né? 4 é a R e 5 é a T. Então vamos lá. Total de anagramas da palavra fator corresponde à ordem alfabética, eu quero encontrar o 80º. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Anagramas que iniciam pela letra A, que é o número 1. Permutei aqui, o bloco de quanto? O bloco de 4 fatorial. 24 anagramas vieram. Agora eu tenho que estou longe ainda do 80, então são os anagramas que iniciam pelo número 2, que é a letra F. Permutei mais um bloco de 4 fatorial, mais 24 posições apareceram. Agora eu tenho que fazer os anagramas que iniciam, estou longe ainda, com o número 3, e o número 3 é a letra O. Vou permutar mais um bloco de quanto? De 4 fatorial. Então, mais 24. 24, 24, 24, 72. Se eu contar agora os anagramas que iniciam pelo número 4, que é a letra R, e permutar um bloco de 4 fatorial, vai vir mais 24. 24 vezes 4 é 96, vai passar do 80. Qual é a ideia? A ideia agora é que você comece a fazer essa mesma segmentação de 1, 2, 3, esse mesmo particionamento, agora na segunda casinha. Ou seja, se tu já fez todos os anagramas que iniciam por A, por F e por O, e tu não pode fazer os anagramas que iniciam por R, se não vai passar, tu começa a fazer agora os anagramas que iniciam em R e em A. Porque depois, esse particionamento 1, 2 e 3, tu vai começar a fazer na segunda casinha. RA. Sobrou 3. Permuta 3. 3 fatorial é 6. Aí dá para tu controlar. 24, 24, 24. 72 com 6, 78. Eu estou a 2 do 80. Então agora eu tenho que calcular os anagramas que iniciam pelo número 4, que é a letra R. Porém, eu não posso contar agora mais com A, porque os 6 que iniciam com RA eu já contei. Tem que ser R e depois da letra A, que é o número 2, RF. Entende a ideia?
Mas se R e F tu contar aqui mais 6, vai ser 24, 24, 24, 72. Com 6, 78. Com 6 vai passar em 84, que é o octagésimo, então não pode. Esse é o 79º. E esse aqui que tu quer que tá aqui embaixo será o octagésimo. Então, ó, já usei o número 4 e já usei o número 2. Saiu o número 4 e saiu o número 2. Saiu o número 4 e saiu o número 2. Foi? Saiu o número 4 e saiu o número 2. Opa, chutei aqui. Saiu o número 4 e saiu o número 2. Tu não pode mais usar o número 4 e o número 2. Então, o 79º anagrama da palavra fator, quando tu dispõe esses anagramas em ordem alfabética, é o menor formado pelo número 153, que é o número 135. Então, que anagrama é esse? É o 79º. Tu não quer o 79º, tu quer o octagésimo. Então, ele inicia pelo número 4, que é a letra R, pelo número 2, que é a letra F, mas não é o 135, é o 153. Então, é o A, o T e o O. Tá aí. Foi? Você que tá perdido, eu vou fazer o 90º com você. O 90º é a mesma ideia. Vamos lá. Fator. Tá aqui. Fator. Letra A. Número 1. Isso aqui é a parte mais. Número 2. Letra O. Número 3. Número 4. Errou isso aqui, já era. Anagramas que iniciam pela letra A. Vamos lá. Número 1. Bloco D. 4 fatorial. 24. Anagramas que iniciam pelo número 2, letra F. Vamos lá. Bloco D, 4 fatorial, 24. Anagramas que iniciam pelo número 3, que é a letra O. Bloco D, 4 fatorial, 24. 24, 24, 24, 72. Se eu somar mais 24, vai passar em 96. Vou superar o 90º. Então, cuidado, particiona. Anagramas que iniciam pelo número 4, que é a letra R. Essa ideia de 1, 2, 3 vai acontecer nessa casinha. 4 e 1. 1 é A. Vou permutar quem? 3 fatorial, 6. Agora tem que ser o 4, que é a letra R, mas não pode ser mais o 1. Tem que ser o 2, que é o F. Permuta a casinha 3 fatorial, que é 6. E vai acompanhando, ó. 24, 24, 24, 72. 72 com 12, 84. Eu posso somar mais 6, porque 84 com 6 vai parar justamente no que eu quero. Então, é o 4, que é a letra R, porém não é mais o número 1 nem o 2, é o número 3, que é a letra O. E eu vou permutar aqui o 3 fatorial, que deu 6. Quando eu somo isso aqui tudo, deu 90. Ou seja, outra técnica. Eu sei que o 90º anagrama, quando eu disponho todas as letras da palavra fator em ordem alfabética, será o anagrama que começa com o 4, que é a letra R, seguido do número 3, que é a letra O. Já usei o número 4 e já usei o número 3. Agora, eu não tenho que olhar o menor número formado pelos algarismos 2, 1, 5, porque o 90º não é o menor, é o último. Pode ver que quando deu 3 fatorial, deu 6, bateu no 90º certinho. Eu não estou querendo encontrar o 85 aqui, ó. 24, 24, 24, 72. Com 12, 84. Se fosse o menor número, seria o 85. Eu quero o último. Então, o menor é o maior formado pelo 2, 1, 5. Que é o 5, 2 e 1. Que é a letra T, F e A. Fica aí aqui, vai ficar o exercício para ti. Qual é o exercício? Dispondo todos os anagramas da palavra porta em ordem alfabética, encontre o 90º anagrama. Isso vai ser um exercício, tá? Quando você fizer, responde lá no meu Instagram, tá? @renato.passos. Me manda lá a sua resposta que eu vou corrigir. Dispondo todos os anagramas da palavra porta, encontre o 90º anagrama. Fez a solução, tira a foto e me envia. Eu te mando a solução comentada, ok? Vamos evoluindo, lembrando que isso é o modelo de questões mais difíceis do qual você pode encontrar, tá? Aí, pra gente finalizar, eu coloquei a questão do Enem. A questão do Enem era essa. Para vocês entenderem a questão e a gente finalizar a nossa aula de anagrama, vide que tu não precisa ter conhecimento nenhum
além do cerco que eu fiz com vocês, eu estou fazendo a questão do Enem. Vamos entender a questão do Enem. Quando tu vai no banco, tu recebe uma senha. A questão narrou o seguinte: as senhas são formadas apenas por algarismos ímpares e são formadas apenas por elementos distintos de 5 algarismos, ou seja, eu só formo senhas com os números 1, 3, 5, 7 e 9 de modo que não tem algarismos idênticos. Então o que ele está perguntando é qual o total de senhas que eu posso formar. Obviamente tu pode formar senha 1, 3, 5, 7, 9, tu pode formar senha 3, 1, 5, 7, 9, tu pode formar senha 5, 1, 3, 9, uma infinidade de senhas, que é justamente o anagrama. É de quantas formas tu pode misturar esses números, que é 5 fatorial. O que significa que tu consegue formar 120 senhas. Aí a questão narrou o seguinte: aqui é o caixa do banco. E tem 120 pessoas nessa fila, uma pessoa atrás da outra. Cada pessoa dessa tem uma senha, e a senha marca justamente a ordem de chegada. A questão disse: a pessoa que está segurando a senha 75913 está em qual posição ordinal nessa fila? Questão do Enem bem famosa, para a gente fechar a nossa aula e o nosso entendimento de anagrama, tá bom? Então vamos lá. Repara que aqui eu nem preciso fazer associação de letra e número, né? Já está direto. Então vamos lá. Anagramas que iniciam pelo número 1. Tu sabe que é um bloco de 4 fatorial, 24. Ou seja, existem 24 senhas que iniciam pelo número 1. Então as 24 primeiras pessoas da fila têm senha que iniciam com o número 1, mas tu quer saber a pessoa que está com a senha de número 5. Continua. Permutas que têm senha de número 3, que vão ser o que também? 4 fatorial, que é 24. Permutas que iniciam com o número 5, que também vai ser o quê? 4 fatorial mais 24. Então já foi as que iniciam por número 1, número 3, número 5. Agora cautela, porque tu quer a senha que inicia com o número 7. A próxima já é o número 7. 1, 2, 3, 4. Tu não pode permutar, senão tu vai ter contado todas as senhas de número 7. E a que você quer é uma que inicia com o número 7. Então tu vai começar de novo isso de 1, 3, 5 na segunda casinha. Então agora tu tem que contar a quantidade de senhas que iniciam por 7 e 1. Entende a ideia? 7 e 1. Quantos são? 3 fatorial. Vieram mais 6. Repara que tu não quer 7 e 1, tu quer 7 e 5. Até tu chegar no 7 e 5, tu tem que contar as senhas que iniciam por 7 e 3. Mais um bloco de quem? De 3 fatorial. Mais 6. Agora tu chegou nas senhas 7 e 5, que é o que você deseja. Como tu chegou na 7 e 5, tu não pode pegar isso e permutar, senão tu vai sair. Então tu tem que começar a história de novo, esse de 1, 3 e 5 na terceira casinha. Então 7, 5 e 1. Quantas posições? 2 fatorial. Tu quer chegar no 9. 7, 5, depois do 1 é o 3. Mais quem? 2 fatorial, mais 2 posições. Agora, 7, 5, o 5 já foi. O 7 já foi, então o próximo só é quem? O 9. Sendo que, repara, a próxima senha é o 759, porque o 5 e o 7 já foi. Ele quer a senha 75913. Tu concorda que essa já é a 75913? A próxima é 75931. Como ela quer essa, então, mais uma unidade. Efetua nessa conta 24 vezes 3, 72. 6 vezes 2, 12. 2 vezes 2, 4 com 1. Então, 72 com 12, 84 com 4. 88 com 1. Ele é o 89º da fila. Foi? Então, galera, tá encerrada a nossa aula de anagrama. Deu 1 hora de conteúdo certinho, tá? Qualquer dúvida, responde lá. Manda lá no meu Instagram, renato.passos, e nas nossas SAPs virtuais, que vai acontecer aí conforme calendário em anexo nos nossos aplicativos de comunicação, ok? Então, vou mandar uma lista extra de anagrama dessa aula de hoje. Essa lista vai estar lá disponível no nosso portal pedagógico, que é o estuda.com, tá? Qualquer dúvida lá, essas dúvidas podem ser extraídas na nossa SAP virtual, que vai acontecer lá
conforme o calendário em anexo, ou mandando aqui no meu Insta, ok? Então, espero que vocês tenham conseguido absorver com qualidade. Óbvio que essa é uma aula que demanda treino. O que aconteceu aí, você teve papel passivo, né, no seu processo de ensino-aprendizagem. Tu estava assistindo o vídeo, tu não estava fazendo, estava absorvendo conhecimento, seu papel era secundário. Após essa aula, obviamente, isso gera recomendações para que vocês refaçam, pausando o vídeo, tentando desenvolver tudo o que aconteceu aqui de forma só, porque quem teve papel ativo aqui nesse processo de ensino-aprendizagem foi eu. Então, bons estudos para cada um de vocês, não negligenciem o fato de apenas assistir esse vídeo, não se deem por satisfeito apenas por terem assistido. Corram atrás, tentem desenvolver tudo que foi visto aqui, até mesmo para você ganhar autoestima matemática e mais segurança, ok? Então, gente, muito obrigado pela companhia e até a nossa próxima aula. Tchauzinho!